Boa noite a todos que estão aqui no culto presencial, aos irmãos que estão acompanhando essa transmissão, que tenhamos um tempo de bênção, um tempo de adoração ao nosso eterno Deus. Nós queremos aqui iniciar com uma palavra de oração, e eu convido você a colocar-se de pé neste momento, possamos orar ao nosso Pai Celestial e assim darmos continuidade ao momento de adoração ao nosso Pai. E logo em seguida, o irmão Manuel Lourenço vai estar aqui à frente após esta oração, conduzindo a direção deste culto. Oremos. Senhor nosso Deus, rendemos graças a Ti por mais um dia em que podemos estar na Tua presença, adorando, exaltando e bendizendo o Teu nome. Louvamos a Ti pela presença dos irmãos que aqui se encontram nesta noite, aqueles que estão acompanhando essa transmissão. Rogamos, ó Pai, que possam participar deste louvor, desta adoração, pois estamos unidos no mesmo Espírito e na mesma fé. E rogamos que venhas falar aos nossos corações através da Sua santa e bendita palavra. Que nenhuma preocupação venha dominar os nossos pensamentos, tirando a nossa atenção, mas que de fato possamos lançar sobre Ti toda a ansiedade, sabendo que Tu, Senhor, tem cuidado de nós. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Enquanto o irmão chega aqui à frente, nós já podemos louvar a Deus com o hino 368. 368 do cantor cristão, e nós vamos louvar a Deus com este hino 368.
noite, vocês me desculpam, eu peguei um pouco de trânsito ali na Piraporinha e infelizmente cheguei um pouco atrasado, mas tudo bem. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de 1 João, vamos estar lendo do versículo 4 até o 15. 1 João 4, do 4 ao 15. Eu vou estar lendo os versículos pares, a igreja os ímpares, por favor. Todos encontraram? Leiamos. 1 João, capítulo 4, versículo 4. Filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós, do que o que está no mundo. Nós somos de Deus. Aquele que conhece a Deus, ouve-nos. Aquele que não é de Deus, não nos ouve. Nisto conhecemos nós o espírito da verdade e o espírito do erro. Aquele que não ama, não conhece Deus, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Se Deus assim nos amou, também nós devemos amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus está em nós, e em nós é perfeita a sua caridade. Nisto conhecemos que estamos nele, e ele em nós, pois temos Deus, seu Espírito. E vimos e testificamos que o Pai enviou seu Filho para Salvador do mundo. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele, e ele em Deus. Amém. Podeis assentar. Qualquer que confessar que Jesus é o Filho de Deus, Deus está nele e ele em Deus. Promessa bonita, né? Graças a Deus que temos essa promessa de Deus para nossas vidas e que possamos, né? Ficar firmes, crer, confiar, pedir a direção de Deus, que venhamos colocar Deus no centro das nossas vidas e ter essa confiança, né? Dessas promessas que Deus tem para cada um de nós. Vamos também agora já convidar aqui na frente o grupo de louvor para a sua apresentação. Boa noite. Vamos ficar de pé? Buscai primeiro o reino de Deus, e as demais coisas que serão acrescentadas.
irmãos. O irmão Getúlio tem a oportunidade de louvar o Senhor. Eu desejo, Senhor, só em ti descansar e aqui caminhar em amor. Se por tribulação eu tiver que passar, me protege, ó bom Criador. Consagrante meu ser, minha alma deseja em teu reino viver. Eu desejo, Senhor, com fervor sempre estar aos teus pés em constante oração. Guarda meu coração para nunca pecar. Faz-me andar sempre na retidão. Quero, ó Deus, consagrante meu ser, minha alma deseja em teu reino viver. Eu desejo, Senhor, por ti sempre viver e cingir a coroa nos céus. Singeluta, ó Pai, quero sempre dizer: meu descanso és tu, ó meu Deus. Quero, ó Deus, consagrante meu ser, minha alma deseja em teu reino viver. Amém. Amém? Muito bem. Do meu lado esquerdo, eu estou conhecendo todo mundo. Essas máscaras aqui atrapalham bastante. Do meu lado direito, tem alguém nos visitando aqui pela primeira vez? Está vendo o rosto ali meio um pouco diferente? Obrigado. Acaba atrapalhando essas máscaras, a gente quer conhecer as pessoas, né? Divânia Maria Vidal. Muito bem, muito prazer, seja bem-vinda. Seja bem-vinda, Edilanda. Primeira vez aqui? Muito bem. Obrigado pela sua presença. Nós temos também aqui Gustavo Sampaio Lima. Ô, Gustavo, muito prazer, Gustavo. Seja bem-vindo, sinta-se bem em nosso meio. Temos também o Francisco Pedro.
Francisco Pedro. Pertence a alguma igreja, Francisco? Igreja Batista, Filadélfia, lá no Tucuruvi. Obrigado, muito bem. Leve nosso abraço à sua igreja. Muito bem. O que é que nós vamos dizer para essa visitante? Bem-vindos em nome de Jesus. Amém. Muito bem. Eu convido a irmã Vanessa que vem até aqui à frente. Ela tem uma carta para ler. Na verdade, esse trabalho é do Ministério das Senhoras, que a Suzana me convidou e eu me sinto lisonjeada de dar voz a essa carta que eu vou ler hoje e outras cartas que serão lidas das irmãs que não podem ainda vir à igreja ou que podem, mas me pediram para representá-las aqui na frente, de como está sendo esse período de pandemia, onde muitas vezes nós estamos aflitos, decepcionados, tristes, com medo, depressivos, não vemos esperança. Tem pessoas que estão vendo esperança e estão tendo outras atividades. E o Ministério das Senhoras tem feito esse trabalho, tem dado atividades, uma série de coisas, uma série de corridas bíblicas, estudos, orações, tardes que têm sido bem agradáveis. E algumas irmãs querem compartilhar com a igreja aquilo que elas estão vivendo na pandemia. Solta para mim, Isaac, por favor. A carta que eu vou ler hoje é da nossa irmã Marilene Ferreira Malves. Vai aparecer ali o rostinho dela para vocês lembrarem de quem se trata. A carta dela diz assim: quando o mundo parou com o coronavírus e foi decretado a ficar em casa, para os líderes, pastores e liderança de sociedades foi muito difícil, mas Deus deu a solução. Entramos na quarentena e ficar em casa sem poder ter contato com os irmãos, com as irmãs, com os irmãos e com a minha família estava muito difícil. E de verdade, irmãos, eu estou tendo mais contato nessa pandemia. Nós temos que ver sempre o cuidado de Deus em todos os momentos. E, assim, isso que ela citou aqui na carta veio de encontro comigo também, que eu tive mais contato com os irmãos idosos da nossa igreja com a pandemia. Eu já tinha contato, mas essa pandemia fez eu ter mais contato. E aí ela está dizendo aqui que esse contato, sem poder ficar em casa com os irmãos e irmãs e com a família, estava muito difícil. Mas graças a Deus, o pastor Sérgio está abençoando com mensagens para nos alegrar os dias, com os devocionais pela internet. A nossa presidente Suzana e Valdeir diz que bênção nas tardes para nos alegrar. A nossa sociedade está muito animada com visita de pastores e muitos louvores, lindos para nos fortalecer espiritualmente. Quando chega a hora da sociedade, é só alegria. As irmãs falam: oi, você está aí? A gente começa com atividades, brincadeiras, perguntas da Bíblia e é só alegria. Eu estou feliz por fazer parte do grupo, estou aprendendo com a sociedade. Amei e que Deus abençoe a todos os irmãos, a irmã Suzana e a irmã Valdeir, as nossas presidentes. Marilene Malves. Então, essa carta foi para compartilhar com os irmãos aquilo que elas estão vivendo e que pode, nesse momento que nós estamos e que nós já passamos vários meses, né? Espero que esteja já partindo para o final, que nós possamos ver coisas boas, fazer coisas boas. O grupo das senhoras está aberto para quem mais
qualquer mulher que desejar entrar, participar, está lá de portas abertas, portas online, né, abertas. Vocês podem procurar a irmã Suzana e não fiquem sem fazer alguma coisa, não fiquem sem ler alguma coisa, sem ouvir alguma coisa boa, para que essa perturbação do momento, essa aflição não venha abater os nossos corações. Então esse foi o testemunho da Marilene. Amém? Amém. Muito bem. Vamos ter aquele momento da oração intercessória. Então, se você tem um pedido, se você tem alguma necessidade de colocar na presença de Deus, o pastor Sérgio vai estar à frente, vai estar orando, intercedendo por cada pedido aqui nesta noite. Muito bem, sempre aos domingos temos esse tempo precioso de orarmos juntos, né? Agradecer as bênçãos e colocar diante do nosso Pai as necessidades. Hoje pela manhã, na EBD online e presencial, alguém por nome Eduardo entrou lá e pediu oração pela esposa que passou por uma cirurgia, está em recuperação, então vamos lembrar em oração. Também mais 4 pedidos que entraram no grupo da liderança antes do culto. Um é do irmão Fernando, pedindo oração pela Lia, com problema, uma enfermidade nos rins. A irmã Irineide pede oração pela Jerusa, que está internada. E também o irmão Marcelo pede oração pela mãe dele, problemas de saúde. O nome dela é Dona Teresa. E também a irmã Valdeildes está acompanhando a transmissão online, pede oração pela neta, pela Maria Helena. Também o pedido de oração pela Larissa, por uma prova dia 8/11, pedido da Rosário, irmã Rosário. Então, vamos lembrar esses pedidos, né? E você também deve ter algum pedido, é um tempo de nós nos unirmos em oração. Se quiser ficar assentado, ou curvar a fronte, ou ajoelhar-se no seu local, nós vamos ter esse momento da oração intercessória. E se você só tem bênçãos a agradecer, agradeça e interceda em favor do seu irmão, quem sabe aquele que está ao seu lado. Oremos. Senhor nosso Deus, mais uma vez rendemos graças a Ti. Muito obrigado, ó Pai, pela salvação em Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, por este local, por esta casa de adoração. E agradecemos-te também, Senhor, pela vida de nossos irmãos que estão aqui unidos, ó Pai, seja presencialmente como através dessa transmissão. Somos gratos, ó Pai, pelo Teu Espírito que nos une e nós podemos, ó Pai, ter a plena certeza de que Tu, Senhor, está ouvindo a nossa oração. Queremos agradecer pelas dádivas que vêm de Tuas mãos, salvação, saúde, família, liberdade para adorá-lo, liberdade para pregar o Evangelho, enquanto nós sabemos que irmãos nossos são perseguidos ainda hoje em países onde há uma proibição, mas como eles dão testemunho com amor. É tempo de nós realmente despertarmos para esta realidade do privilégio que temos e também da grande responsabilidade. Oro, Senhor, neste momento, por esses pedidos que acabo de compartilhar. Há pessoas que estão internadas, enfermas, que o Senhor, ó Pai, coloque a Tua mão saradora, aqueles que ainda não conhecem Jesus como o único caminho de salvação, que nesse tempo possa ser uma oportunidade de abrir os olhos e reconhecer que Jesus é Senhor e Salvador. Ampare-os aqueles que estão no leito de enfermidade, irmãos que estão enfermos, em tratamento médico, aqueles que estão em seus lares sem poder estar conosco neste momento, aqueles que estão hospitalizados, Senhor. Queremos lembrar em oração os idosos, aqueles que estão impedidos de locomoções devido à sua comorbidade. Pai, que o Senhor esteja sustentando a cada um deles. Queremos orar pela vida do pastor Vanderlei, do seu tratamento médico, pastor Ercílio, e essa expectativa de poder ter esta porta aberta para esse tratamento mais específico.
nós confiamos no teu poder. Sustente a ele, sua esposa, irmã Cida, que incansavelmente está ali ao lado, ó Pai, amparando e sustentando. Temos pedidos aqui relacionados a estudos. Abençoe a vida da Maria Helena, da Larissa também, ó Pai, diante desta oportunidade que está se abrindo diante delas para o estudo, que venha abençoá-las, ó Pai, de maneira poderosa e grandiosa. Oramos também pela seara, ela continua grande e poucos são os obreiros. Levante, ó Deus, mais obreiros para a tua seara. Mova o coração do teu povo para sustentar financeiramente, sustentar em oração e também, ó Pai, levante mais pessoas dispostas a pagar o preço da renúncia, indo pregar o Evangelho. Oro, Senhor, por aqueles que estão estudando nos seminários, por aqueles que estão na direção, por esse tempo que nós estamos enfrentando, algo novo, inimaginável para nós, mas temos percebido que até aqui a Tua mão poderosa tem nos sustentado. Coloco também diante do Senhor os irmãos, amigos que se encontram aqui nesta noite, aqueles que estão acompanhando essa transmissão, aonde houver um coração aflito, que encontre descanso em Ti. Queremos orar também pela Tua igreja, pela liderança, por este final de ano, onde se aproxima as eleições na igreja, que o Senhor mova o coração daqueles que estão preparados por Ti para servi-lo nas diversas áreas. Oramos também pelas eleições municipais, oramos pela nossa pátria, pelos governantes, que eles possam reconhecer a importância de depender e confiar no Senhor. Oramos pela paz em Israel, nos diz a Tua palavra que hão de prosperar aqueles que amam o Teu povo. Então receba, ó Deus, o nosso louvor, a nossa adoração, que possa ser uma noite de consagração, de conforto na Tua palavra e de salvação em Cristo Jesus. Nós rogamos a Ti, não porque somos merecedores, mas no nome de Jesus que nós oramos. Amém. Amém. Amém, irmãos? Muito bem. Vou convidar o irmão Wagner. Vamos estar louvando a Deus também com nossos dízimos. E vamos pedir que a Jaqueline venha até a frente, nos ajudar com o hino de número 451. Vamos estar louvando ao Senhor e também vamos estar devolvendo aquilo que Deus colocou nas nossas mãos. Você, visitante, está desobrigado, tá? A não ser que queira fazer com livre e espontânea vontade. Esse trabalho é nosso, nós precisamos para a manutenção da casa de Deus. Quatro, 5, 1. Amém.
Querido Deus e amado Pai, somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor tem nos dado, por tudo que o Senhor tem nos feito, Senhor. Queremos, Pai, te agradecer nesse instante por essa oferta que foi levantada em prol da tua obra, Senhor. Abençoa, Deus, cada um que pôde contribuir, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, a eles 100 vezes mais, Senhor. Te peço também por aqueles que não puderam, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando da mesma forma, Pai. Abençoa, Deus, a tua igreja, Senhor Deus. Toma nas tuas mãos. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Nós vamos ter uma apresentação nesse instante. Eu convido o pastor para fazer essa apresentação da criança. Bom, meus irmãos, é com alegria que nesta noite estamos retornando ainda ao novo normal, ou melhor, entrando no novo normal, não é retornando ao novo normal, não é? E antes da pandemia, nós tínhamos essas oportunidades, né? A ceia era celebrada de uma forma diferente, a distribuição. No último domingo, nós buscamos uma maneira de trazer mais segurança. E já faz aí, creio que 2 semanas, né, que me chegou um pedido, através do irmão Fernando, o pedido da Fernanda, do Léo, para apresentar a bebê. Tinha 3 meses, ainda tem 4 meses, olha aí. E ela estava ansiosa como mãe. Quero convidar o casal a subir aqui, por favor. E, de fato, é algo interessante e maravilhoso ver a alegria de um casal apresentar o bebê. E eu devo até dizer também, de maneira especial, por acaso é esse casal que orou um bom tempo para ter um filho, né? 10 anos orando. Olha aí, a bela fertilização. E apresentei, tive a alegria de apresentar a Bela. E agora, né, Deus ele faz superabundar as bênçãos e a graça. É algo maravilhoso. E nada mais importante do que ter essa decisão de vir à casa do Senhor. Mamãe trouxe você aqui, né? Então nós precisamos também ter essa consciência. Eu sempre lembro a todos os casais diante da apresentação, e vocês devem se recordar bem, né? Que é uma responsabilidade que os pais têm de trazer os filhos à casa do Senhor. Eles estão numa fase, numa idade, caindo tudo aqui. Eles estão numa faixa etária onde depende dos adultos, dos pais. E apresentar o bebê é uma demonstração disso, da responsabilidade que um pai e uma mãe têm de conduzir o filho, que são herança do Senhor, como diz a palavra de Deus, no caminho do Senhor, para que quando cresçam ou crescerem, eles possam fazer as escolhas acertadas. No Evangelho de Marcos há uma passagem conhecida. E no Evangelho de Marcos, nós encontramos aquela ocasião onde levavam as crianças até Jesus para que Jesus tocasse naquelas crianças. E em Marcos, capítulo 10, versículos de números 13 e 14, diz: E traziam-lhe os meninos para que lhes tocasse, mas os seus discípulos repreendiam os que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhe: Deixai vir a mim os meninos a mim, e não os impeçais, porque dos tais é o reino dos céus. O Senhor Jesus ele deixa bem claro que, olhando para uma criança, nós podemos compreender como é que uma vida pode ter o seu coração transformado, sendo humilde como uma criança, né? Pronto a ouvir a mensagem do Senhor. Então, reconheço a cada dia. Eu sei que gratidão é o que não falta neste casal, né? Dá para ver até pela emoção e pela recordação do momento, né? Mas que possam realmente compreender. Os filhos são herança do Senhor. E como eu sempre digo, herança, quando um pai deixa uma herança, ele quer que você cuide bem daquela herança. E é muito triste para um pai quando um filho recebe uma herança e de repente ele desperdiça tudo aquilo. E Deus, ele deu 2 filhas até aqui para vocês, porque ele crê que vocês são capazes de criar, principalmente no temor do Senhor. Esse é, de fato, o princípio da sabedoria. Temos a família aqui, não é? Cadê a família? Avós, cunhadas,
né, irmãos, né, e essa alegria, e é a nossa alegria também, porque além deles tem a família cristã aqui, né, orando, intercedendo. Eu vejo a alegria dos irmãos que assiduamente estavam lá na Vila Nadir, eu vejo o sorriso especial também, porque eles estavam ali mais próximos dos irmãos, e para nós é uma grande alegria, né? Então quero, neste momento, apresentar a vida da Bia, rogando a graça do Senhor sobre a vida da Bia, que assim como Jesus, ela possa crescer em sabedoria, em estatura e em graça para com Deus e com os homens. Então quero orar neste momento. Desta vez não vou poder ter essa alegria de pegar no colo, como veio a irmãzinha, mas vai vir esse tempo, você não vai escapar, viu? Então vamos orar. Querido Deus, nós louvamos a Ti, ó Pai, porque sabemos que a vida é um dom do Senhor. E estamos orando neste momento pela vida da pequena Bia. Pai, cuide da vida desta menina. Que ela possa, assim como Jesus, crescer em estatura, em sabedoria e em graça para com Deus e com os homens. Que venha protegê-la, guardar o corpo, a mente, a vontade da pequena Bia de todos os ataques do inimigo, mas que o Teu nome possa ser exaltado sobre a vida dela. E é por isso que nós dedicamos a Bia a Ti, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém? Eu quero ainda orar pelo casal. Querido Deus, mais uma vez rendemos graça pela maneira maravilhosa como tem superabundado a Sua graça sobre este casal, sobre esta família. E que é ser vivenciada a cada momento, ó Pai, demonstrando através de uma vida de obediência à Tua palavra. Capacite cada vez mais este casal a criar as suas filhinhas no temor e na vontade do Senhor. E abençoe, ó Pai, a eles, e que possam ser um exemplo, ó Pai, para que outros também busquem o Senhor por um milagre e também busquem o Senhor para louvar-te, agradecendo pelas ricas bênçãos. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Imagina, Deus abençoe. Conte conosco com nossas orações e que estiver ao nosso alcance. E parabéns à família no todo. Na voz emocionados ali. Muito bem, o pastor continua com a palavra. Chegou a hora também de nós ouvirmos a mensagem. Vamos ficar atentos para ouvir aquilo que Deus quer falar conosco nesta noite. Pastor. Obrigado. Muito bem. Enquanto eu vou me organizando com aquele bocado de papel que vou, eu quero lembrar também, antes de irmos para o texto de Atos, lembrar os irmãos que às quartas-feiras nós voltamos ao culto presencial. Nesta última quarta-feira nós mantemos aí o culto online e estamos com o culto presencial às 20 horas. Então, se você quer ter um tempo de oração, venha, participe conosco. E no domingo pela manhã nós temos a escola dominical, né, e presencial e online. Estou aí no próximo domingo, eu vou encerrar aquele estudo panorama do Antigo Testamento. Hoje pela manhã já falei sobre os últimos ali profetas, e aí vou fazer uma conclusão. Falta falar algo a respeito do livro de Salmos, e possivelmente retornaremos aí com uma das revistas que foram não esquecidas, né? Deixadas de lado por um momento, que era o estudo da IBD pela manhã, na classe que se reunia aqui, tá bom? E aí, porque eu também já estou cansado de me ouvir e me ver. Esses dias eu fui pregar, esses dias não, um tempo atrás fui pregar e alguém falou: te mandei, você ouviu o áudio, você pregando? Eu falei: não aguento mais, né? A pandemia, ensinando, pregando, devocional, não dá. Então nós vamos compartilhar mais aí, principalmente essa situação das nossas aulas, tá bom? Mas todos estão convidados, e você que está bem, né, aproveite para vir. Estamos aí na chamada fase verde, abertura, com todo cuidado. Todos que estão aqui, que já vieram ao culto presencial, sabem da segurança que nós temos aqui. Distanciamento, a menos que seja da família, né? Um pode estar ao lado do outro. Verificação de temperatura, seguindo todo um padrão para que não tenhamos nenhum tipo de problema.
Isso é algo muito importante. Também eu quero lembrar que esta igreja está aniversariando. Este é o mês de aniversário da igreja local. Para quem não sabe, esta igreja ela está completando 49 anos de organização. Então, o próximo ano é 50. Se Cristo não voltar, nós queremos fazer uma maravilhosa celebração, apresentando a Deus a nossa gratidão. Mas devido à pandemia, houve uma mudança nos planos, da maneira de celebrar um dia. Mas no próximo domingo, que é o último domingo desse mês, nós queremos ter um culto especial de louvor a Deus, pelos 49 anos. Pastor Vanderlei, missionário, membro dessa igreja há tantos anos e que já esteve à frente da igreja aqui também, em algumas ocasiões, ele será o pregador no próximo domingo. Então venha no próximo domingo e vamos celebrar com grande alegria. Pela manhã eu dizia que a igreja de Jardimira também comemora a mesma idade no mesmo mês que nós, uma igreja, podemos dizer, irmã nossa. Então está chegando a nossa vez de comemorarmos e nos alegrarmos no Senhor, tá bom? Próximo domingo nós queremos agradecer a Deus por estas bênçãos. Uma palavra a mais também, nós tivemos um momento aqui das ofertas. Você que é membro da igreja sabe da nossa responsabilidade como igreja local, os compromissos são mantidos, as ofertas missionárias também. Qualquer dúvida, procure o irmão Wagner, nosso tesoureiro. Nas redes sociais tem a maneira como você pode depositar, fazer a transferência, e isso de fato é uma bênção. Então, para ter uma ideia, nesse período aqui, esta semana, o irmão Manuel Lourenço já estava aí chegou uma equipe, ele fez uma cotação para um sistema de segurança que envolve câmeras, foi instalado, vamos dizer, parcialmente, já está funcionando, mas está no parcial porque faltam pequenos detalhes, tá bom? Então, já temos uma câmera lá em cima, outra aqui no corredor, outra ali fora, na parte externa, e também esta semana conseguimos já fazer a aquisição das webcams que faltavam para que implantemos um novo sistema de transmissão e aí transmitir simultaneamente para o canal YouTube. Então só falta agora chegar essas câmeras e o treinamento da equipe, e devo dizer, há uma vaga para você que quer trabalhar na equipe de mídia, nós precisamos, é uma área que está com uma carência, tá bom? Então ore ao Senhor e quem sabe você vai participar conosco deste momento tão importante. E o último aviso importante também, que pela manhã esqueci de dizer: você que é membro da igreja, acima de 16 anos, não se esqueça das fichas, nós temos fichas para preencher, para indicar ou se auto-indicar alguns dos cargos da igreja. Todos os anos nós temos a eleição, então nós já divulgamos isto e estamos aí distribuindo as fichas. Procure as nossas secretárias também, se você não tem. Você que está acompanhando a transmissão e não pode vir, nós podemos levar até você, mas é importante receber essa ficha esse mês, tá bom? Vou pôr aqui, até domingo seria o ideal, mas até o último dia desse mês é necessário, retornaram poucas fichas, tá bom? Porque nós precisamos olhar junto com o conselho, conversar também com algumas pessoas, orar para que no próximo mês nós tenhamos esta eleição, tá bom? Então, faça isso. Você que é membro da igreja, acima de 16 anos, não se esqueça de preencher a ficha, mas também antes de preencher, orar. Orar, a oração é mais importante do que tudo, tá bom? Esses são os avisos. Nós estaremos lembrando os irmãos aí durante a semana a respeito desta responsabilidade tão importante. Eu quero convidá-los a abrirem suas Bíblias no livro de Atos. Atos, capítulo 9, e eu quero ler os versos 15 e 16. Aqueles que puderem colocar-se de pé para acompanhar a leitura desses dois versículos, eu convido a fazer isto neste momento. Atos, capítulo 9, versos 15 e 16. Diz a palavra do Senhor: disse-lhe, porém, o Senhor: vai
porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Padecer por Cristo. Já parou para pensar nisso? Devemos padecer por Cristo? Ninguém quer padecer, ninguém quer sofrer. A versão atualizada diz o quanto deve sofrer pelo meu nome. Oremos. Querido Deus, nos colocamos mais uma vez diante do Senhor e da Tua Palavra, e como dependemos do Teu Espírito, para entendermos a verdade escrita aqui e aplicarmos às nossas vidas. Que o Teu Espírito, Senhor, possa falar aos nossos corações nesta noite. Esta é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Temos pregado já alguns domingos no livro de Atos. Temos feito aqui algumas pregações, capítulo a capítulo, não versículo a versículo, mas pelo menos destacando pontos importantes no início desta igreja da qual nós fazemos parte. E como é importante, pelo menos para mim, tem sido importante olhar para esta igreja e a maneira como esta igreja foi organizada pelo Senhor, como ela foi formada pelo Senhor. E eu tenho percebido aqui que é exatamente um pouco daquilo que nós vivemos neste momento de pandemia. É uma novidade para nós, é um tempo novo para cada um de nós, e nós nos perguntamos muitas vezes: o que eu vou fazer agora? Como é que eu vou agir? Como é que eu vou ser igreja nesse tempo de pandemia? E temos aprendido com esta igreja, olhando para o livro de Atos, que era uma igreja que começou a lidar com problemas novos. E já passamos por aqui e observamos a respeito da necessidade, a escolha dos primeiros diáconos, esta organização tão importante. E se o Senhor orientou os apóstolos, orientou esses primeiros irmãos nesta igreja que foi organizada no livro de Atos, se o Senhor organizou e orientou através do Espírito Santo, é da mesma forma que o Senhor age e trabalha no tempo presente. Agora, a realidade é que a igreja sempre envolveu também situações que causaram o sofrimento. Nós temos aqui nos identificado em alguns pontos com esta igreja, mediante os problemas que foram surgindo lá, e aprendemos sobre a maneira como eles foram resolvidos. Mas nós temos visto aqui, nesta leitura no livro de Atos, que havia um sofrimento também fazendo parte daquela igreja. Uma das coisas que eu afirmei aqui em algumas das mensagens é esta realidade. Nós olhamos para o livro de Atos e uma das coisas que sobressai aos nossos olhos são aqueles versículos sobre o fato de o Senhor acrescentar àquela igreja aqueles que iam sendo salvos. E logo aquela igreja dá um salto e chega a 3.000 almas. Aquela primeira pregação de Pedro, 3.000 almas, conversões. E nós ficamos com aquela expectativa, que maravilha. Mas precisamos observar, mesmo crescendo, havia problemas e havia dificuldades. Porque havia pessoas, e aonde há pessoas sempre haverá problemas e dificuldades, mas o importante é saber que Jesus é o cabeça dessa igreja, é Ele que está no controle de todas as coisas. Capítulo de número 9, nós encontramos a história da conversão de um homem chamado Saulo, que passou a se chamar Paulo. E quem era Saulo? Um grande perseguidor da igreja de Deus. Nós tivemos a alegria de olhar para o capítulo anterior e ver um homem, os capítulos anteriores, Estevão, um homem escolhido, um homem que fazia prodígios e sinais, um homem que o rosto brilhou diante daqueles que estavam o acusando falsamente e se tornou um mártir. E a capa deste homem, desse santo de Deus, desse servo, foi depositado aos pés de Paulo, o apóstolo. Porque Paulo ele era um líder, mas ele não estava até então trabalhando para o Senhor. Ele até acreditava que estava fazendo melhor e para o Senhor, mas ele não estava fazendo isso. E
E as palavras que eu acabei de ler aqui em Atos capítulo 9 são as palavras do Senhor direcionadas a Ananias. Após a conversão deste homem chamado Saulo, Deus envia Ananias, um homem temente ao Senhor, para trabalhar ali com Saulo. E ele ficou amedrontado também. Ele falou: mas Senhor, como é que pode ser isto? Como é que pode? Ainda há pouco este homem pedia e tinha autorização do sumo sacerdote para entrar nas casas, para arrastar as pessoas, e agora está me mandando ir até lá? Mas o Senhor diz estas palavras maravilhosas, né? Ele diz: este é um vaso escolhido para mim, para levar o meu nome diante dos gentios e dos reis e dos filhos de Israel, e eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Como verdadeiros cristãos, nós precisamos levar a sério isso. O dia em que você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, foi o dia em que você declarou que não viveria mais para si mesmo, mas para o Senhor. Eu não quero dizer com isto que você não vai poder ter uma profissão, trabalhar secularmente, ou quem sabe ter um negócio próprio. Mas aquilo que eu tenho enfatizado aqui é exatamente essa realidade. Se você confessou Jesus como seu Senhor e Salvador, significa sim que você pode ser um profissional autônomo, você pode ser aí um microempresário, mas você será um cristão de tempo integral, levando o nome de Cristo, exaltando o nome de Cristo, levando a luz do Evangelho àqueles que estão perdidos na escuridão das trevas. Vocês se lembram como que foi a conversão deste homem que perseguia? Leia este capítulo 9 em casa e você vai perceber que este homem que estava perseguindo e procurando prender e matar aqueles verdadeiros cristãos, que no versículo número 2, eles eram conhecidos como aqueles do caminho. Isso te lembra alguma coisa? Jesus falou: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mas olha o que acontece com este homem Saulo, no versículo 3. Versículo 3 diz: e indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Resplendor de luz do céu. Não sei para você, mas para mim me faz lembrar aquelas palavras de Jesus no Evangelho de João. Que palavras maravilhosas, quando nós olhamos para o Evangelho de João e nós percebemos Jesus afirmando lá em João 8,12: eu sou a luz do mundo. Lembra-se disso? João capítulo 8, versículo 12, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, e quem me segue não andará em trevas. Mas aqui estava Saulo, o homem conhecedor da lei, o homem que acreditava que estava fazendo o melhor para o Senhor, mas era um homem que, apesar de conhecer a palavra, conhecer o Antigo Testamento e ser religioso, estava perdido nas trevas. Há pessoas que têm as Bíblias em suas mãos, mas ainda estão nas trevas, porque ainda não descobriu que de fato Jesus é esta luz que veio para transformar a sua vida. Então a primeira coisa a ser destacada aqui nesse texto é esta realidade, a realidade de que quem não está na luz está pronto a trazer escuridão para o próximo. E Paulo era esta realidade, ou melhor, Saulo era esta realidade. Ele não estava na luz, então o que ele fazia? Trazia escuridão às pessoas que estavam próximas. Quando nós lemos aqui os textos, versículo de número 1 diz: e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns deste caminho, quer homens, quer mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Aqui está Saulo, o homem religioso, o homem que tinha à sua disposição a palavra, mas no entanto ele não enxergava. Ele estava perdido na escuridão das trevas. Eu creio que a maioria, pelo menos, dos irmãos deve conhecer bem João capítulo 3.
E não apenas o versículo de número 16, mas lá em João capítulo 3, versículos 19 a 21, a palavra é bem clara acerca daqueles que vivem na escuridão, acerca daqueles que não andam na luz de Cristo. E no Evangelho de João, capítulo 3, versos 19 a 21, está escrito: e a condenação é esta, que a luz veio ao mundo. Quem é a luz? Jesus, amém? Ele mesmo afirmou que era a luz do mundo. A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Se você nasceu de novo, você é uma pessoa que tem o prazer de se aproximar cada vez mais da luz de Cristo, amém? Domingo passado celebramos a ceia do Senhor, é um memorial e, como afirmei, é um ato de obediência a uma ordenança que Cristo deixou para a igreja. E um salvo, ele percebe, ele tem essa percepção, é uma ordem do Senhor. Se eu tenho Ele como meu Senhor e Salvador, eu vou obedecê-lo. E aí nós temos aí as duas ordenanças, o batismo bíblico por imersão, para aquele que é salvo, para aquele que crê, e participar da celebração da ceia do Senhor, até que Ele volte, até que Ele venha. E quando um cristão tem esta plena consciência, ele cumpre aquilo que Paulo diz em Coríntios 11, quando ele diz: após participar da celebração, anunciai a morte do Senhor até que Ele venha. Aqui está Saulo, um homem completamente perdido na escuridão do pecado, mas com certeza ele tinha uma consciência que o acusava constantemente, uma consciência que acusa homens e mulheres e jovens e adolescentes e crianças nesse tempo presente, porque quando o homem está longe de Deus, ele não pode ter paz. E mesmo sendo religioso, como Saulo procurou ser, isto não pode resolver o problema da alma. É por isso que Saulo, ele estava ali respirando ameaças de morte contra os salvos. É por isso que ele assolava a igreja, as casas, arrastando homens e mulheres e conduzindo para o cárcere, para a prisão, porque este homem, ele tinha um vazio na alma, ele não tinha uma verdadeira esperança que só é encontrada em Jesus, a luz do mundo. Mas quando nós lemos aqui em Atos, capítulo 9, a respeito desta situação, quando no versículo 3, ele, de perseguidor, subitamente é cercado pelo resplendor de uma luz do céu, versículo 4 diz: e caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E Saulo diz, e ele disse: quem és, Senhor? E disse o Senhor: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Veja só, aqui está um homem que perseguia, assolava a igreja de Deus. Nós encontramos um provérbio não muito comum para nós aqui, quando o Senhor diz para ele: duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. Aqui é feito a menção de um tipo de vara pontiaguda que serve para tanger, para guiar os animais. E com estas palavras aqui, o que nós percebemos é que Saulo, ele tinha uma consciência que o acusava. E quantas vezes nós encontramos pessoas assim? Elas tentam suprir aquele vazio e vão em busca de uma paz, acreditando que talvez uma religiosidade possa resolver esse problema da alma, da consciência pesada. Há pessoas que estão dispostas a estar contribuindo com entidades, ofertando e doando, fazendo as boas obras, porque acreditam que desta maneira, pelo menos, vão equilibrar a situação da pecaminosidade da sua vida. Mas a Bíblia diz que o homem é pecador, Romanos 3:23, todos pecaram.
estão separados da glória de Deus. O pecado é errar o alvo, é ir contra Deus. E nós nascemos com esse desejo de fazer coisas erradas. Não é verdade? Nós não precisamos, uma criança nem precisa ser ensinada. E principalmente os pais que podem observar mais de perto o crescimento de uma criança, quando menos esperamos, elas já estão prontas a tentar nos ludibriar, nos enganar. E aí nós nos recordamos que nós agimos da mesma maneira lá atrás. E quantas vezes também, aqui para frente, não é? Quantos adultos esquecendo que Deus é um Deus presente, que Deus é luz, nele não há trevas nenhuma, e se eu realmente estou disposto a seguir a luz, eu vou me aproximar daqueles que estão na luz. Eu não vou me aproximar daqueles que podem atrapalhar a minha vida, que podem trazer mais problemas para a minha vida. Mas o que nós percebemos é que nós vivemos em um mundo egoísta, porque o ser humano ele tem essa tendência de pensar exclusivamente em si mesmo, o que é danoso para a vida e para a alma humana. Então o homem que permite ser dominada pelo eu, pelo ego, pela vontade própria, é o homem que perde a oportunidade de ter a sua vida transformada em Cristo Jesus. Agora é interessante que nós olhamos para Saulo, e quando nós lemos esses versículos como os iniciais, a respeito deste homem que ia atrás de pessoas para tirar a sua vida, e que pedia carta, era um homem influente, e usava a sua influência para o mal, talvez nós não percebemos que este homem de um coração apresentado aqui como sendo tão duro, é um homem que na verdade, quando ele se depara com Cristo, com a luz do mundo, ele se rende a esse Jesus. Nos diz o texto que ele ficou 3 dias sem comer e sem beber. Creio que refletindo sobre esta realidade e sobre este acontecimento. E ele não faz outra coisa senão obedecer à voz do Senhor Jesus, que outrora ele era um perseguidor. Então nós, como filhos de Deus, como igreja de Deus, precisamos entender que esta igreja, sendo organizada aqui no livro de Atos, ela sofreu perseguições, e ela sofreu muito mediante aquelas pessoas que viviam na escuridão das trevas. Então não se surpreenda quando aqueles que não são os filhos da luz, aqueles que andam na escuridão das trevas, vierem perseguir. Há pessoas que têm as suas dificuldades, talvez no trabalho, talvez na família, com pessoas que ainda não descobriram essa verdade. Compreenda que eles estão perdidos, espiritualmente falando. Ore, interceda, porque como Paulo diz, o Deus deste século tem cegado os olhos dos homens para que não venham ao entendimento. E lembre-se, Jesus ele é a luz do mundo, e aqueles que estão perdidos não podem conduzir as outras pessoas à luz de Jesus. E é por isso que, se você não tem a certeza da sua salvação, aproveite esta noite para reconhecer, não diante de mim, mas diante de Jesus. Diga a Ele: eu sou um pecador. Diga a Ele: eu creio que Tu és o verdadeiro Cristo. Eu quero convidá-lo para ser Senhor e Salvador. Porque de fato, assim como Ele afirmou que Ele é a luz do mundo, Ele diz: quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. E o propósito de Deus de fazer de você uma nova pessoa é para que a luz dele brilhe através da sua vida. Uma segunda coisa que eu quero destacar é que quem está na luz também enfrenta a escuridão do sofrimento. Como nós temos vivido um tempo onde estão tentando trazer para a Igreja de Deus uma proposta de que o cristão não sofre, não fica doente e não passa uma dificuldade financeira. Não é? O cristão tem que ser próspero na ótica de algumas pessoas. Mas na verdade, é como um pastor antigo ele costumava dizer. O salmista diz: fui moço e agora sou velho, mas nunca vi o justo nem a sua descendência a mendigar o pão. E aquele pregador ele dizia:
olha, Deus promete o pão, o requeijão e a manteiga é luxo. E a gente olha para aquele versículo, eu tenho que ter tudo. Mas é claro que Deus pode dar e pode acrescentar. Mas o que Deus promete é que Ele mantém a vida dos seus filhos e dos seus servos. Ele está sempre pronto a cuidar de cada um de nós. E aqueles a quem Ele escolheu e deu habilidade, é claro que Ele vai poder sobressair, mas em qualquer uma dessas circunstâncias, seja se você tem habilidades para se tornar aí um profissional autônomo, um empresário, ou ser um empregado de uma empresa e ter um patrão, nós dependemos da graça de Cristo em nossas vidas. Nós precisamos confiar no nome do Senhor e ser obediente ao Senhor e à sua vontade. E jamais se esquecer que o cristão, ele ainda enfrenta sofrimentos. Saiba de uma coisa, o sofrimento na vida cristã não é uma exceção. Aqueles que ensinam a coisa errada dizem que o cristão não pode sofrer. Então, como é que nós vamos olhar para o livro de Atos, olhar para a história da igreja e encontrar cristãos perseguidos, cristãos que enfrentaram adversidades, mas em todas as coisas foram mais do que vencedores? É exatamente Paulo que diz lá em Romanos 8, não é? Quem me separará do amor de Deus em Cristo Jesus? A angústia, a morte, a fome, a nudez, o perigo, a espada. Mas diz, por amor de ti somos entregues à morte todos os dias. Mas em todas as coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Olha a igreja em sofrimento em Atos capítulo 8, no versículo de número 4, nós encontramos o seguinte: mas os que andavam dispersos iam por toda a parte e anunciavam a palavra. Mas é interessante olhar aqui em Atos 8, versículo 3. E Saulo assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, e os encerrava na prisão. Isso é sofrimento, não é? Eu vejo outra situação para aqueles cristãos saindo de casa, mudando de casa, de bairro, mudando para outro lugar. Mas o que esses cristãos faziam? Sentavam na calçada e se lamentavam, reclamavam da vida e abandonavam o caminho, que é Jesus? Não. Diz que por toda parte que eles iam, eles anunciavam a palavra. Permita que, quando você enfrentar um momento difícil na sua vida, assim que o Senhor te fortalecer pela palavra, te der a vitória, que você possa levar a palavra de Cristo. Quando vier um tempo difícil, porque as nuvens negras existem nas nossas vidas, e é tão fácil, talvez, é mais fácil para nós olharmos para a nossa vida, a nossa experiência de vida, experiência profissional e assim por diante, e dizer, bom, eu sou maduro, eu aprendi com as dificuldades da vida. Por que com as dificuldades que envolvem a vida cristã, nós não aprendemos também? Por que nós não escolhemos o caminho de sermos fortalecidos no Senhor? De manhã eu estava até citando aqui, esta semana eu levei meu pai no médico, e ele estava melhor para conversar, e eu não sei que entramos numa conversa, e começou a falar sobre o falecimento da minha mãe, que aconteceu em 76, falei 77, de manhã eu errei, 76. E falou coisas que confirmou aquilo que eu me recordava, na minha vaga lembrança, outras coisas que eu não sabia. E dentre essa conversa, uma coisa que eu me lembro enfaticamente é o abraço do pastor Josué quando comunicou ao meu pai da situação, e ele falou isso, o abraço. Ora, foi um tempo de sofrimento, um tempo de perda. Quantas pessoas estão sofrendo perdas? Ou melhor, quantos cristãos estão sofrendo perdas no tempo presente? E diga, vários, né? Perdendo bens, perdendo família, pessoas estão morrendo, pessoas estão adoecendo, pessoas estão mudando de trabalho, e dentre essas pessoas, cristãos. E como é importante para nós
sabermos esta realidade, que o sofrimento ele faz parte da vida, e se nós encararmos de maneira adequada, isso vai servir para o nosso fortalecimento, para o nosso crescimento em Cristo Jesus. O sofrimento na vida cristã não é uma exceção, mas sim uma coisa normal. E quando nós entendermos isso, nós vamos poder contemplar o que diz Romanos capítulo 8. Talvez você tenha que ler aquele capítulo de maneira especial, vendo as palavras do apóstolo Paulo, para entender de fato que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por Ele. Então creia nisto, saiba que quem está na luz também enfrenta a escuridão do sofrimento. Esses primeiros cristãos estavam enfrentando o sofrimento. Quantas vezes Paulo teve que escrever uma carta, trazer uma palavra de ânimo àqueles que estavam sofrendo. Às quartas-feiras nós estamos no estudo em Filipenses, já estamos no último capítulo, e é Paulo, estando preso, escrevendo para os cristãos que estavam fora da prisão e estavam abatidos e desanimados. E é aqueles cristãos que Paulo preso, podendo até perder a vida, sofrendo a ameaça da morte, que ele escreve e diz: alegrai-vos sempre no Senhor. É exatamente aquela igreja, aquele grupo de cristãos. Então, é possível alegrar sempre no Senhor, mesmo quando o sofrimento bate à nossa porta. Mas de que maneira se alegrar no Senhor? Se alegrar sabendo que Ele está no controle de todas as coisas. Se alegrar de que maneira? Sabendo que Ele é o Deus de toda a consolação. Se alegrar de que maneira? Sabendo que é Ele quem traz a verdadeira paz aos nossos corações. Em Isaías capítulo 50, versículo 10, há um versículo que eu gosto muito, principalmente na parte final. Isaías capítulo 50, versículo 10 diz: quem há entre vós que tema ao Senhor e ouça a voz do seu servo, quando andar em trevas e não tiver luz nenhuma, confie no Senhor e firme-se sobre o seu Deus. Você está em trevas, na escuridão do sofrimento? Aqui é uma orientação do profeta: quando você andar em trevas e não ver luz nenhuma, firme-se no Senhor. É por isso que Paulo falou: alegrai-vos sempre no Senhor. Paulo não está dizendo que você não pode chorar, que você não vai ficar abatido, mas está dizendo que nós devemos olhar para Jesus, autor e consumador da nossa fé, em todos os momentos e em todas as situações da vida. Nossos problemas não devem nos calar. Esse é o problema. Há cristão que sofre e a primeira coisa a fazer é se calar, não é? Vem o sofrimento e olha que não é nem um pingo, nem uma gota do sofrimento desses cristãos perseguidos aqui em Atos, que saíam, eram dispersos e por todo lugar levavam a palavra de Deus. Mas respinga talvez uma gotinha de sofrimento, o que ele faz? Fecha a cara, já não vou para a igreja, já não vou mais servir, olha, eu estava ali ajudando, mas não vou fazer mais nada, cruza os braços. Sabe por que faz isso? Porque não está fazendo para o Senhor Jesus, está fazendo para si mesmo. Agora, quer encontrar esta verdadeira alegria que Paulo nos ensina? Confie no Senhor, amém? Firme-se no Senhor e na força do seu poder. Nossos problemas não devem nos calar. Nós não estamos aqui para ter brilho próprio, mas para que a luz de Cristo brilhe através de nós. Você não está aqui para ter brilho próprio. Você está aqui para que a luz de Jesus brilhe através de sua vida. Ele não nos chamou para sermos luz do mundo e sal da terra. Conta-se a história de um homem que foi conhecer ali um farol. E ele encontrou o faroleiro, aquele que controlava aquela luz. E quando ele subiu até o local de trabalho daquele homem, ele fez a seguinte pergunta: o Senhor não se apavora de viver aqui? É terrível este lugar para permanecer nele. E a resposta daquele homem foi a seguinte: não, porque aqui nunca pensamos em nós mesmos. O faroleiro está ali para iluminar, trazer luz para aqueles que estão navegando, para trazer segurança. Então é isso que ele está dizendo: não estamos aqui para pensar em nós mesmos.
Como nós falhamos, é verdade, algumas vezes ao longo da nossa vida, pensamos tanto em nós e esquecemos daqueles que estão a caminho. Nós precisamos conduzir aqueles que estão a caminho e estão perdidos para Jesus, que é o caminho, a verdade e a vida. Aquele homem falou mais: nós sabemos que estamos perfeitamente seguros e cuidamos de ter nossas lâmpadas brilhando e nossos refletores bem limpos, de modo que aqueles que se acharem em perigo possam ser salvos. Dá para aplicar isso à nossa vida, à vida do cristão? Ele está dizendo que eles procuram manter a luz acesa, brilhando, bem limpa. O Senhor Jesus falou que devemos ser a luz do mundo, não devemos andar em trevas. E nós precisamos, de fato, cumprir o que diz 1 João 9, confessar os nossos pecados, porque se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda a injustiça. Precisamos colocar a nossa vida diariamente no altar de Deus. Nós precisamos confessar os nossos pecados, para que o Senhor realmente nos ajude a sermos luz do mundo e sal da terra. Temos que ter esta consciência, guardar o Evangelho, essa mensagem de salvação e aquilo que Cristo fez por mim, só para mim, é egoísmo. Mas esta ilustração desse faroleiro nos mostra que o cristão ele tem que agir de maneira correta. Conclui-se esta ilustração dizendo: isto é o que os cristãos devem fazer. Eles estão salvos numa casa construída sobre a rocha. E quem é a rocha? Jesus, que não poderá ser abalada pelas tempestades mais tremendas da vida. E no espírito do mais alto altruísmo devemos fazer brilhar sua luz através das trevas do pecado, a fim de que os que se acham em perigo possam alcançar as praias bonançosas de salvação. Meus irmãos, nós precisamos enfrentar os sofrimentos com os olhos voltados para Cristo, cumprindo aquilo que diz o salmista: elevando os nossos olhos para o monte, de onde nos virá o socorro, porque há muitas pessoas desesperadas, pessoas perdidas, pessoas que estão caminhando para a morte eterna, para a separação eterna. Então nós precisamos mostrar que estar com Jesus é melhor, não porque não vai haver tempestades na nossa vida, mas porque Cristo vai estar conosco no barco, amém? Porque Cristo vai estar ao nosso lado, Ele vai nos ajudar a enfrentar as dificuldades e as adversidades da vida. Olhe para o versículo 31 do capítulo 9 de Atos. Atos capítulo 9, versículo 31. Será que nós podemos aprender algo mais com esta igreja? Atos capítulo 9, versículo 31 diz: assim, pois, as igrejas em toda a Judéia e Galiléia e Samaria tinham paz e eram edificadas. A paz não é necessariamente o resultado de não ter tempestade, de não ter os problemas externos, né? Mas eles tinham paz porque eles estavam em Cristo. Esta paz que excede todo entendimento, esta paz que o Senhor faz brotar no coração daquele que está aflito, mas ele não chega ao ponto do desespero de tomar decisões errôneas. Mas aqui diz que toda a igreja tinha paz e eram edificadas, e se multiplicavam, andando no temor do Senhor e consolação do Espírito Santo. Precisamos ser uma igreja nesse tempo de pandemia como esta. Deus está buscando uma igreja como esta. E quando eu digo igreja, está buscando cristãos como esses cristãos, nesse tempo de pandemia. Cristãos que tenham esta paz que vem do Senhor, cristãos que estejam edificados no Senhor e na sua palavra, cristãos que caminham no temor do Senhor, e o resultado não pode ser outro senão crescer o número. Sabe por quê? Aqueles que estão nas trevas estão perdidos, e quando eles olham uma luz brilhando, eles vão em direção a ela. Sabe por que há tantas pessoas buscando tantas religiões? E talvez você até se perguntou como é que pode acreditar naquilo. São pessoas que estão em trevas, e na busca de uma luz, vê algo e diz: talvez a esperança esteja ali.
Lembram-se de Saulo? Ele estava com acusação na sua consciência e ele cria que aquilo que ele fazia era o correto. Então foi necessário ele encontrar com a luz que é o Senhor Jesus. Mas em último lugar, eu quero dizer que só Jesus, a luz, pode dissipar toda a treva. Só a luz de Jesus pode dissipar todas as trevas. Nós afirmamos aquilo que está em João 8,12. Jesus, ele diz: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Nós já lemos aqui no capítulo 9, versículo 3, que naquele encontro de Saulo com Jesus, ele viu o quê? Uma luz que veio do céu. E ele, de fato, ele teve um encontro com o Senhor Jesus. A luz cobriu ao redor de Saulo, e aquelas palavras, recalcitrar, é duro. O Senhor Jesus falou para ele: é duro para ti recalcitrar contra os aguilhões. E eu quero perguntar, será que existem algumas varas pontiagudas tangendo a sua consciência? E aí eu digo, tanto para você que já tem a certeza da salvação, como para você que ainda não creu em Jesus como caminho, verdade e vida. Será que a sua consciência está sendo aí apunhalada, cutucada, a sua consciência, os seus atos, aquilo que você fez? Se por um lado você ainda não creu nesse Jesus, é necessário olhar para ele. Olhe para Saulo, religioso, e isso não resolveu o problema dele, porque a solução para a alma, a solução para a salvação do homem, da alma perdida, está em Cristo Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Está na realidade de um homem reconhecer que é um pecador e que está condenado à separação eterna de Deus, mas convidá-lo para ser seu Senhor e Salvador. Por outro lado, há aqueles que depositaram sua confiança em Jesus, mas em algum momento tiraram os olhos de Jesus. Talvez os sofrimentos vieram sobre a vida, né? Aquela bagagem de problemas, situações, e isto fez ficar tão abatido que já não consegue olhar para Jesus. E deixou o Senhor de lado, a palavra de Deus de lado, o momento de oração, o momento em que Deus poderia trabalhar na sua vida, e agora ficaram apenas acusações. Lembre-se, esse mesmo Senhor Jesus que te salvou, que derramou sangue na cruz para te dar uma nova vida, é esse Jesus que, através do seu sangue, ele pode perdoar o seu pecado ainda hoje. É necessário olhar para ele, é necessário se aproximar do Senhor Jesus, crendo nesta verdade que somente a luz de Jesus pode dissipar todas as trevas. Olha o que diz Romanos capítulo 13, versos 11 a 14, e eu estou aqui concluindo. Romanos capítulo 13, versos 11 a 14. Romanos capítulo 13, versos 11 a 14. Diz a palavra do Senhor: e isto digo, conhecendo o tempo, que já é hora de despertarmos do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto de nós do que quando aceitamos a fé. Permita-me até fazer esta aplicação para aquele que está perdido. Se você não tem a certeza da salvação, a salvação está mais perto agora de você. Basta você crer em Jesus. Não se esqueça, a palavra de Deus diz que a nossa vida é como vapor, aparece por um instante e logo se vai. Então, seja aqui, seja no seu lar, deposite em Cristo esta plena confiança. Mas Paulo, ele está tratando aqui de uma exortação para o salvo, para a igreja. Ele está dizendo aqui para a igreja que é hora de despertarmos do sono. O sono lembra a escuridão. Nós dormimos com os olhos fechados, não é isso? Não sei se tem sonâmbulo por aqui, mas fechamos os olhos, escuridão. E Paulo compara a situação do tempo em que ele vivia. Imagine se ele olhasse para hoje agora. Estamos vivendo um tempo de escuridão. E há muitos cristãos dormindo, mas aqui ele diz que é tempo de despertar do sono, porque a nossa salvação está agora mais perto.
Sabe o que ele quer dizer? Você já está salvo em Cristo Jesus. Você que já creu em Jesus como seu Senhor e Salvador, está com a salvação garantida. Mas ele está dizendo que a salvação está mais perto, no sentido de estarmos com o Senhor Jesus. Amém? É tempo de dizer: Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Estamos nos aproximando do tempo, da hora da sua vinda, onde nos encontrarmos com Ele, e aí sim estaremos salvos para todo sempre. Hoje nós vivemos nessa expectativa da volta de Cristo e estar com o Senhor. Então, diante desta realidade, o que Paulo nos ensina? Ele diz no versículo 12: a noite é avançada e o dia está próximo. O dia da vinda de Cristo está próximo. Rejeitemos, pois, as obras das trevas e vistamo-nos das armas da luz. Eu gosto que Paulo ele usa pelo menos esses exemplos bem direcionados, bem diretos e objetivos. Uma das outras palavras que Paulo usa é despojar. Como cristão, eu preciso tirar aquela vestimenta do pecado. Que vestimenta? E ele diz: as obras da carne, a ira, a glutonaria, a bebedice, todo tipo de pecado. E eu preciso colocar uma nova vestimenta, essa vestimenta da santificação em Cristo Jesus, que é progressiva em nossa vida. E ele diz aqui no versículo 13: andemos honestamente como de dia, não em glutonarias, nem bebedeiras, nem desonestidades, nem dissoluções, nem contendas e invejas. Quando nós vemos esses pecados, alguns pecados saltam os olhos, e somos passíveis de dizer: não caí nessa não. Mas será que é inveja? Você está livre da inveja, do egoísmo, do egocentrismo? São tantos pecados. E precisa se despojar disso. Mas concluindo, o que ele diz no versículo 14: mas revestivos do Senhor Jesus Cristo e não tenhais cuidado da carne em suas concupiscências, em seus desejos desenfreados. Revestivos do Senhor Jesus. Como está a sua vida? A sua vida reflete a vida daquele faroleiro que estava pronto a trabalhar, mesmo sozinho, em um lugar desagradável, mas ele estava ali porque ele estava preocupado com os outros. Ele não estava pensando primeiramente em si mesmo. E se você é um filho de Deus, tenha o mesmo sentimento que houve e que há em Cristo Jesus. Amém? Ame o próximo. O mandamento é esse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Há pecados, há atitudes erradas, permita que o Senhor trabalhe na sua vida. Não caia no comodismo de dizer: eu sou assim mesmo, meu temperamento é assim mesmo, eu não tenho jeito. Não, vá em oração ao Senhor ao longo dessa semana e diga: Senhor, eu estou inconformado, eu quero vencer esse pecado, esse meu gênio, esse meu temperamento, essa ira, eu estou magoando pessoas, me ajude. E Deus, pelo poder do Espírito Santo, vai revestir a sua vida. Mas é preciso se revestir do Senhor Jesus. Isso não acontece exclusivamente no culto de domingo. Opa, já estou resolvido o meu problema da semana, é o primeiro dia da semana, Não, é diariamente, amém? Ore, separe um tempo com Deus, medite na palavra do Senhor. Porque quando o Senhor Jesus deixou a orientação para nós e orou a respeito dos discípulos, ele disse: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E quando nós erramos, nós achamos que a nossa palavra é a verdade, não é? Ficamos ofendidinhos, ficamos magoadinhos, e colocamos a nossa razão acima de tudo, mas não, somos santificados através da palavra de Deus, amém? Vamos orar, curvar as nossas frontes, fechar os nossos olhos. É um momento que você também pode conversar com o Senhor. A grande alegria de nossas vidas, de estarmos salvos em Cristo Jesus, é termos esta certeza de que o Senhor, Ele nos ampara, Ele ouve o nosso clamor, a nossa oração, e quem sabe é um tempo ideal para que você coloque a sua vida em ordem com o Senhor. Converse com Ele. É aí, conversando com o Senhor, que Ele pode ouvir a tua voz. Ouvir as afirmações que você pode fazer diante dEle, de atitudes erradas.
pela maneira como você tem lidado com o próximo, seja com o irmão em Cristo, ou seja com as pessoas que estão perdidas. Permita que o Senhor venha para agir de maneira poderosa em sua vida. Assuma um compromisso diante do Senhor neste momento, de ao longo dessa semana, ter a sua hora devocional, de ler pelo menos um versículo, meditar, fazer anotações de atitudes, de coisas que estão de alguma maneira arraigadas na tua vida, mas precisam ser descartadas, despojadas, para que de fato você se revista do Senhor Jesus. Talvez algumas coisas estão te trazendo sofrimento, talvez você percebe que a falha está em não depositar a plena confiança no Senhor. E não depositar esta plena confiança no Senhor envolve talvez aquela nossa displicência de não orar constantemente. Porque nós somos capazes, às vezes, de dizer que nós precisamos de algo. Precisamos da ajuda do Senhor para resolver um problema, até mesmo um problema familiar. Mas se nós pararmos para olhar, estamos orando tão pouco por esse problema, por essas lutas que nós estamos enfrentando. É tempo de se aproximar do Senhor. O grande dia da volta do Senhor está chegando. Que Ele encontre uma igreja fiel. Que Ele encontre a nossa vida como de verdadeiros cristãos que andam na luz como Ele na luz está. Há alguém que não tem Jesus, não tem a certeza, também é o momento de tomar essa decisão tão importante. Eu quero orar por você que está acompanhando essa transmissão também, e talvez tomando uma decisão aí, e quem sabe colocando o seu pedido de oração. Eu quero orar, mas antes da oração eu quero fazer uma pergunta. Enquanto a igreja está em oração, Deus falou no seu coração, levante a sua mão. Eu quero orar por você esta noite. Amém, 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 amém. Deus está falando. Há alguém que não tem a certeza da salvação, e nessa noite eu gostaria de dizer: pastor, ore por mim, eu tenho interesse na salvação da minha alma. Eu não posso te salvar, mas Cristo pode, Ele quer. E neste momento em que a igreja está orando, e apenas eu e o Senhor está aqui observando, há alguém que não tem a certeza da salvação e gostaria de dizer: pastor, ore por mim, eu tenho interesse na salvação da minha alma. Levante a sua mão, faça um sinal, eu quero orar por você. Há alguém? Há alguém? Querido Deus, neste momento de oração, louvamos, ó Pai, por essa tão grandiosa dádiva, que é a vida do Teu Filho, Cristo Jesus, que veio para nos salvar, que veio para nos redimir, que veio para nos conduzir a um caminho de luz. Meu Deus, como nós temos falhado como cristãos neste tempo. Olhamos para o livro de Atos e podemos ver a situação de tantos cristãos que, apesar da adversidade, apesar da perseguição, eles não desanimavam, mas para cada direção que eles eram empurrados por aquela adversidade, eles levavam a palavra do Senhor. Como nós precisamos levar a palavra, a Tua palavra de vida, a nossos familiares, pessoas que trabalham conosco, pessoas que estudam conosco, pessoas que estão no nosso bairro. Pai, use as nossas vidas. E eu oro neste momento por esses irmãos que levantaram as suas mãos, que foram tocados pelo Senhor e pela Sua palavra. Talvez estejam enfrentando sofrimentos e nesta noite perceberam a importância de olhar para Ti, de enfrentar o sofrimento com a paz do Senhor dominando seus corações. Pai, nos ajude a obter a vitória, pois nós sabemos, ó Pai,
que jamais essas dificuldades poderão vencer a vida de um servo teu, que está firmado no Senhor e na sua palavra. Revista o teu povo com toda a armadura de Deus. E ora, se alguém que não tem a certeza da salvação, que possa confiar em Ti, tomar essa decisão e nos procurar para que venhamos auxiliá-los. Nos dê uma semana de bênção, uma semana de paz, e ainda que venham lutas, que olhemos para Ti com a plena confiança de que Tu estás presente em nossa vida. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém, amém, amém. Amém, meus irmãos. Para mim é uma alegria estar aqui a cada domingo com os irmãos, né? E mais como eu tenho sido repetitivo aqui, né? Principalmente após esse retorno progressivo aos cultos, né? E para mim é uma alegria revê-los, adorar o Senhor junto com você, e a minha oração é que Deus lhes dê, de fato, uma semana abençoada, né? Talvez procurando um trabalho, uma oportunidade nova, uma solução de um problema, confie no Senhor. A cada domingo nós recitamos aqui que sem fé é impossível agradar a Deus. E talvez a solução do seu problema está em você confiar nesta palavra, ter fé. Você não precisa enxergar o problema resolvido, mas precisa enxergar o Deus que pode resolver os seus problemas. Amém? Então que Deus abençoe. Minha gratidão aos irmãos que estão nos visitando nesta noite, que possam vir mais vezes. Mande o nosso abraço à vossa igreja também, né? Que Deus esteja abençoando grandiosamente. Foi o senhor que mandou uma mensagem para mim hoje? Ok, recebi uma mensagem. Está vendo como funciona, irmãos? Você convidar, o pastor Josué diz, o visitante vem se for convidado, fica se for bem tratado. E alguém da igreja comunicou o irmão do culto aqui, ele me mandou uma mensagem perguntando o horário, ele está aqui, está vendo? Nem sei quem foi esse irmão, né? Mas tem um irmão que foi uma bênção aí, né? Então que Deus esteja abençoando a cada um de nós, amém? Estou feliz, a única tristeza é não ter pego esse bebê no colo ainda, viu? Estava olhando para mim, não ia nem chorar pelo jeito, né? Mas estou feliz aí, né? Com essa grande alegria em vosso coração, de seu esposo e de toda a família. Então, assentados mesmos, vamos encerrar recitando a nossa divisa. E logo após a divisa, a oração silenciosa e o culto estará encerrado. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Amém. Deus abençoe. Estamos encerrados.